Nas últimas horas, a guerra na Ucrânia entrou em uma nova fase de pressão aérea intensa. Uma sequência de ataques russos envolvendo drones de longo alcance, mísseis de cruzeiro e armamentos hipersônicos atingiu múltiplas regiões estratégicas do território ucraniano, ampliando ainda mais o desgaste da infraestrutura militar de Kiev. O volume de munições utilizadas e a diversidade de alvos atingidos fizeram com que analistas classificassem a ofensiva como uma das mais amplas registradas desde o início de 2026. O ponto que mais chamou atenção, no entanto, não foi apenas a quantidade de ataques lançados, mas o tipo de armamento empregado contra instalações consideradas críticas para a aviação ucraniana. Relatórios divulgados posteriormente indicaram que a Rússia teria utilizado mísseis hipersônicos Kinzhal contra estruturas fortificadas localizadas no aeródromo de Starokonstantinov, na região de Khmelnytsky, um dos pontos frequentemente associados às operações da Força Aérea Ucraniana no oeste do país. A sequência de bombardeios ocorreu em ondas sucessivas. Em um intervalo de aproximadamente 3 dias, centenas de drones e mísseis foram direcionados contra diferentes regiões da Ucrânia. Os alvos incluíram áreas próximas a Kiev, Kharkiv, Odessa, Chernihiv, Dnipro e outras cidades consideradas importantes para a logística militar, manutenção de equipamentos, transporte ferroviário e armazenamento de armamentos. Segundo informações divulgadas por autoridades ucranianas e russas, instalações industriais ligadas ao setor de defesa, centros de comando, depósitos de munição e estruturas ferroviárias teriam sido atingidos durante a operação. A intensidade dos ataques também reforçou a percepção de que Moscou busca aumentar a pressão sobre a capacidade ucraniana de sustentar operações militares prolongadas. O episódio envolvendo Starokonstantinov ganhou destaque especial por causa das alegações relacionadas para os caças F-16 fornecidos por países ocidentais. De acordo com versões divulgadas por fontes russas, os mísseis hipersônicos teriam sido utilizados especificamente contra hangares fortificados e áreas subterrâneas preparadas para proteger aeronaves de combate recém-integradas à frota ucraniana. A escolha do míssil Kinzhal para esse tipo de missão possui relevância estratégica. Trata-se de um armamento projetado para atingir alvos altamente protegidos, utilizando velocidade extrema e trajetória difícil de interceptar. Na prática, esse tipo de míssil costuma ser reservado para instalações consideradas prioritárias, como centros de comando reforçados, depósitos subterrâneos ou estruturas militares críticas. Outro elemento que ampliou a repercussão do ataque foi o fato de não terem surgido relatos consistentes sobre tentativas bem-sucedidas de interceptação desses mísseis específicos. Isso alimentou novamente o debate sobre as dificuldades enfrentadas pelos sistemas de defesa aérea ucranianos diante de armamentos hipersônicos de alta velocidade. Ao mesmo tempo, versões conflitantes começaram a circular sobre impactos registrados em áreas urbanas de Kiev. Autoridades ucranianas mencionaram inicialmente a possibilidade de um míssil russo ter atingido um edifício residencial, provocando destruição significativa. Entretanto, posteriormente surgiram dúvidas sobre qual armamento realmente teria causado o impacto. Essa incerteza abriu espaço para diferentes interpretações. Algumas hipóteses apontaram para a possível falha de um míssil de cruzeiro durante o ataque. Outras levantaram a possibilidade de destroços decorrentes de interceptações aéreas ou até impactos relacionados a sistemas de defesa antiaérea acionados durante a ofensiva. Até o momento, a origem exata do dano continua cercada por versões divergentes. Enquanto isso, o governo ucraniano reagiu politicamente ao ataque, prometendo respostas futuras e intensificação da pressão internacional contra Moscou. O presidente Volodymyr Zelensky voltou a defender a ampliação das sanções econômicas contra a Rússia e pediu maior apoio militar dos aliados ocidentais, argumentando que os ataques russos representam escalada deliberada contra a infraestrutura estratégica do país. Do lado russo, a operação foi apresentada como parte de uma campanha direcionada contra capacidades militares ucranianas consideradas prioritárias. A narrativa russa procura enfatizar que os ataques estariam concentrados em alvos ligados ao aparato militar, especialmente estruturas usadas para armazenamento de armamentos ocidentais,
manutenção de aeronaves e coordenação operacional. O caso dos F-16 possui importância particular dentro desse contexto porque essas aeronaves vinham sendo apresentadas por aliados ocidentais como uma possível ferramenta para fortalecer a defesa aérea e ampliar a capacidade operacional da Ucrânia. Entretanto, até agora, o impacto estratégico desses caças no campo de batalha permanece alvo de intenso debate. Especialistas frequentemente destacam que aeronaves modernas exigem uma estrutura extremamente complexa para operar de maneira eficiente em um ambiente de guerra de alta intensidade. Isso inclui pistas protegidas, sistemas de manutenção, estoque constante de peças, suporte técnico especializado, infraestrutura logística segura e redes robustas de defesa aérea ao redor das bases. Por esse motivo, ataques contra aeródromos e instalações de suporte podem ter efeitos significativos, mesmo sem destruir grandes quantidades de aeronaves diretamente. Em muitos casos, o simples comprometimento da infraestrutura operacional já reduz capacidade de resposta, dificulta missões aéreas e obriga a dispersão de recursos militares. Existe ainda um elemento menos visível, porém extremamente relevante dentro desse tipo de ofensiva: o desgaste psicológico provocado pela pressão contínua. Quando ataques aéreos acontecem em sequência, utilizando grandes quantidades de drones e mísseis em intervalos reduzidos, o objetivo não se limita à destruição física de alvos estratégicos. A intenção também passa por manter operadores, militares e estruturas de defesa sob estado permanente de tensão e exaustão operacional. Esse tipo de cenário obriga sistemas antiaéreos a funcionarem quase sem interrupção. Equipes precisam permanecer mobilizadas durante longos períodos, radares operam continuamente e estoques de interceptadores passam a ser consumidos em ritmo acelerado. Com o tempo, a pressão deixa de ser apenas técnica e se transforma em desgaste humano e logístico. Em guerras prolongadas, manter a capacidade de resposta constante pode ser tão desafiador quanto enfrentar o próprio ataque inicial. Outro fator que amplia essa dificuldade é a multiplicidade de direções e alvos atingidos simultaneamente. Quando diferentes regiões passam a registrar ameaças quase ao mesmo tempo, a defesa perde capacidade de concentração. Autoridades militares precisam decidir rapidamente quais estruturas possuem prioridade máxima de proteção, enquanto recursos defensivos são redistribuídos em tempo real para evitar brechas críticas. Isso cria um ambiente de imprevisibilidade operacional extremamente complexo. Bases militares, centros urbanos, instalações energéticas, corredores ferroviários, depósitos logísticos e sistemas de comunicação podem se tornar alvos dentro da mesma janela temporal. Quanto maior o número de ameaças simultâneas, maior a possibilidade de sobrecarga nos sistemas de monitoramento e coordenação defensiva. O conflito também evidencia uma transformação importante na forma como campanhas aéreas modernas são planejadas. Em vez de depender exclusivamente de ataques isolados de grande impacto, o modelo atual prioriza intensidade contínua, volume operacional e capacidade de saturação. A lógica mudou. O objetivo muitas vezes não é apenas destruir imediatamente um alvo específico, mas pressionar toda essa estrutura defensiva até o limite de sua capacidade de reação. Por isso, ofensivas recentes combinam diferentes tecnologias atuando ao mesmo tempo. Drones de baixo custo podem funcionar como distração ou instrumento de saturação, enquanto mísseis de cruzeiro, armamentos hipersônicos e recursos de guerra eletrônica avançam em paralelo buscando explorar falhas abertas durante o processo defensivo. Em muitos casos, o valor estratégico está justamente na coordenação entre essas camadas de ataque. Outro detalhe importante é que sistemas defensivos modernos nem sempre enfrentam ameaças equivalentes em custo. Frequentemente, drones relativamente baratos obrigam o uso de interceptadores extremamente caros e limitados. Isso gera uma pressão econômica constante sobre estoques de defesa aérea e força países envolvidos a acelerarem produção industrial militar para sustentar operações prolongadas.